E o que é essa alegoria, a famosa alegoria que tipifica a teoria do conhecimento em Platão? É a história de homens que viveram durante toda uma boa parte de suas vidas aprisionados, não é? Suas pernas, seus braços, pescoço, enfim, todos eles aprisionados, olhando sempre para o fundo da caverna e não podendo enxergar nada a não ser o que está no fundo da caverna. Tá certo? E no fundo da caverna, o que acontece? Você vê uma série de sombras, não é? Que é a única realidade que eles conhecem. A única coisa que eles conhecem é as sombras no fundo da caverna. E aí Platão lá pelas tantas diz: mas o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados de sua desrazão? E se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar e a olhar na direção da luz? Todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria cego e não poderia, por algum momento, distinguir os objetos dos quais anteriormente via apenas as sombras. Então, o que Platão está chamando a atenção? Em primeiro lugar, imagine que um desses prisioneiros é liberto. O que vai acontecer quando ele é liberto, gente? O que vai acontecer quando ele for liberto? Ele vai? Fala mais alto. Vai sair da caverna, né? Não, ele vai sofrer. É a primeira coisa que vai acontecer com o prisioneiro: sofrer. Ele não vai conhecer de cara, não vai sair da caverna de cara. Esse não é o primeiro movimento. O primeiro movimento do prisioneiro liberto é sofrer. Não é agir, é padecer. É sofrer algo. E o que ele sofre? Olha só. E um desses homens, imagine se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça e a andar e olhar na direção da luz. Todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele não está acostumado a fazer esse tipo de movimento. Então, a primeira vez que ele fizer isso, o que ele vai sentir? Dor. Então, todas as vezes que a gente pensa em conhecer a verdade, e pensa no conhecimento da verdade, a gente vai lidar com uma espécie de processo doloroso. Doloroso por quê? Porque não é algo que a gente está acostumado a fazer. Não é uma maneira de pensar que a gente está acostumado a pensar. Existe uma maneira de pensar olhando para o fundo da caverna. Mas aí te libertam. Quando te libertam, você pode fazer um movimento que você não podia fazer antes. Esse movimento que vai mudar o teu jeito de pensar, esse movimento começa sendo um movimento doloroso, um movimento de dor. Geralmente a gente chama isso de conversão. Não é? Um movimento de conhecimento da verdade, de mudança de uma perspectiva, de uma maneira que você vê o mundo. O mundo não mudou. Conversão é isso, né? O mundo não muda, continua o mesmo. Acontece que você agora não consegue mais enxergar ele da mesma forma que você enxergava, apesar dele continuar sendo o mesmo. É Moisés, exemplo típico, né? Por mais que seja alegórico, mas é típico. Moisés está vendo todos os dias um egípcio maltratar um hebreu. Mas alguma coisa muda nele, e que aquilo que era comum ele ver todos os dias um egípcio matar um hebreu, agora ele já não consegue mais achar aquilo como normal. E por isso mata o egípcio. Mas era uma coisa absolutamente normal. Acontece que depois que muda a tua visão de mundo, não é o mundo que muda, é a tua maneira de ver o mundo que muda. E quando muda a sua maneira de ver o mundo, vai mudar o teu jeito de viver no mundo, a tua maneira de viver no mundo. A gente tem vários momentos assim na vida. Momentos em que você defende, por exemplo, uma hermenêutica, uma determinada hermenêutica,
ou uma determinada teologia, não é? E você defende ela com unhas e dentes, até o dia em que alguém chega para você e fala assim: olha, isso não está certo por causa disso, a Bíblia diz assim, assado, e você simplesmente se vê incapaz de refutar. Mas num primeiro momento, a tua reação, a reação comum pelo menos, não é uma reação pacífica. É por isso que eu não entendo às vezes alguns cristãos que querem pregar o Evangelho, obviamente de forma genuína, e quer que as pessoas, depois que você prega o Evangelho, fiquem felizes da vida, dêem um sorriso, dêem um beijo no rosto, dizendo: obrigado porque você acabou com toda a cosmovisão que eu construí durante 30 anos de minha vida. Você tem uma mensagem que simplesmente derruba, coloca no chão a cosmovisão de um cara, e você quer que ele olhe para você e te dê um beijinho no rosto? É claro que ele vai lutar, é claro que ele vai relutar, é claro que ele vai ficar irritado, é claro que vai... Entende o que eu estou dizendo? E às vezes demanda uma luta até a gente aceitar que a gente não tem razão. Dói reconhecer o nosso engano. Dói reconhecer que passamos anos acreditando em uma determinada doutrina para depois cair a ficha. Mas enquanto a ficha não cai, dói ter que encarar com aquilo que a gente... O Deus está aqui dentro. É uma coisa que você não consegue, porque a verdade, quando ela começa a ser trabalhada no coração, ela começa a incomodar, é aqui dentro. Ela é uma coisa que começa a incomodar aqui dentro. Então é uma luta. Isso não pode ser visto de uma maneira pacífica, belíssima, romântica. É doloroso. É um enfrentamento de ideias. Então é mais ou menos isso que Platão está querendo dizer. Quando você vai conhecer a verdade, a primeira reação é que aquilo que você achava que era a realidade, na verdade não passa de sombra da realidade. Que na realidade você até agora só viu uma parte. Você não viu o todo. Você não viu o que está acontecendo do outro lado. E porque você não viu o que está acontecendo do outro lado, você achava que era só isso. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Então, é essa coisa de você sentir a dor de fazer um exercício que você não está acostumado a fazer. Não é? Que é o exercício de pensar. Então, a inteligência humilhada não é a anulação do pensamento. É o pensamento. O pensamento vai existir. Em nenhum momento a gente vai fazer uma defesa aqui de que ou você é cristão ou você é inteligente. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Não. Você é cristão e você é inteligente. O problema é como você pensa. O problema é como você está orientando o teu pensamento. O problema é o meio, o método, o jeito de pensar. O que está determinando este teu jeito de pensar? O que está condicionando a tua forma de pensar? Este jeito que está condicionando pode estar condicionando você a olhar só para aquele lado e só para ele, ponto. Nesse aspecto, o mito da caverna, ele é muito semelhante com o trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente vivencia com qualquer mudança de pensamento. A única diferença aqui, existem muitas semelhanças entre platonismo e cristianismo, mas existem também dessemelhanças, e são dessemelhanças irreconciliáveis, onde o platonismo está de um lado e o cristianismo do outro. Um deles está exatamente aqui nesse mito. Platão é um humanista nesse sentido anacrônico, né? Fora de tempo ou fora de época, né? No sentido de que ele vê que os prisioneiros estão ali, ele descreve eles como prisioneiros, olhando para o fundo da caverna, e ele descobre uma coisa que para o cristianismo é capital, no que diz respeito a qualquer teoria do conhecimento que se paute na Bíblia. E é capital, de que não existe conhecimento sem libertação. Isso é capital para o cristianismo. Se há conhecimento de Deus, é porque antes desse conhecimento houve libertação. Nisso, o cristianismo fecha com o platonismo. O que o cristianismo não fecha com o platonismo? Quando Platão diz assim: imagine que um deles se liberte. Dá para fechar com isso? Por que não? Oi? Exato, porque o cristão vai entender
que o conhecimento da verdade não depende do homem. O conhecimento da verdade depende de uma primeira ação que não é humana, mas que é divina. É Deus quem liberta o homem para conhecer a verdade. Ou seja, não adianta qualquer pessoa chegar e dizer assim: quero conhecer a verdade suprema que é Deus. Em primeiro lugar, a gente vai ter que contar, em primeiro lugar, com o ato de Deus libertar. Se Deus libertar, o homem não vai conhecer a verdade. A gente pode passar a vida inteira sem conhecer a verdade, se Ele não nos libertar para conhecer.